Salve, salve, senhoras e senhores. Bebuns bem boas deste Brasil doentes, muito mais varonil. E hoje eu vou trazer uma cerveja aqui que eu já queria trazer faz tempo. Só não trouxe porque realmente ela não está naquela faixa das boas e baratas. Sei que ela é boa, já provei delas, nunca mostrei aqui por esse detalhezinho técnico. Mas hoje ela estava barata no mercado pelo qual eu passei na volta do serviço agora. Ela está com a data de validade para vencer, acho que quinta ou sexta, amanhã ou depois, o sábado, né? Então fizeram uma super promoção dela a R$ 2,99. Ela costuma ser 3 e tanto, quase 4, tá? Que é isso daqui, né? Cacildes, a cerveja do Mussunzes, né? Que foi um dos pilares do humor. E se tem duas coisas que eu aprecio muito, né, no país, não aprecio quase nada, eu vou até abrir, vai dando uma talagades, né, uma beissades, depois eu falo, só porque é bom mesmo. E o meu idioma, eu já me declarei aqui pelo português várias vezes, pelo idioma português, não pelo português da venda, não pelo Manuel, né? E o humor, o humor brasileiro. Sim, um humor brasileiro do tipo que perdurou aqui, predominou durante umas 4 décadas, 5, e hoje está em extinção, ele está restrito, que eu saiba, a um único programa. Mas falo disso mais tarde. Porque o humor é uma coisa muito peculiar. Acho que o humor talvez seja a única expressão genuinamente, esse tipo de humor que eu vou falar, seja a única expressão genuinamente brasileira. Aquela que alguém escuta e fala, não, esse humor só pode estar sendo feito por brasileiro. Apesar, é claro, dele ter tido influências de outros, né? Uma vez que nós somos essa mistura. E até onde eu sei, não tinha stand-up na tábua. Então, claro que esse humor, do qual eu vou falar aqui, está aqui. É boa, não adianta. É encorpada, tem aquele amarguinho gostoso, é boa. É besteira falar que não, né? Então, mesmo que esse humor, é claro, né, não tinha stand-up na tábua, ele tenha se construído com referências de outros países, né, ele se consolidou aqui de uma forma que ele só pode ser reproduzido no Brasil. Ele é irreproduzível lá fora. Tá? Com expressão cultural, talvez o humor seja a única assim que ficou, não. O cara bate o olho e fala, é brasileiro. Ah, mas e a gastronomia? A feijoada? A feijoada não tem origem aqui, né, meu amigo? Existem correlatos da feijoada. O churrasco. O argentino faz, o uruguaio faz. Tá? Ah, mas a culinária mineira. A couve, aquela coisa. O português ainda usa a couve. Então, assim, óbvio que isso que eu citei também assumiram ali o papel de identidade nacional. Mas elas podem ser reproduzidas em outro lugar. Um chefe francês faz lá uma feijoada, o cara depois nem fala, foi um brasileiro que fez, né? O cara fazendo churrasco, piorou. Agora, esse humor de que eu vou falar, eu acho que não tem jeito. Ele é irreproduzível em outra língua, em outra mentalidade até. Que é o humor, né? Que na TV apareceu lá pela década de 50, até porque a TV, acho que ela foi fundada na década de 50, que é o humor que hoje só encontra um único refúgio, reduto e fortaleza de resistência, que a Praça é Nossa. Aquele tipo de humor. Aquele humor... Tem uma desgraça de um cachorro latindo aqui, tá uma bosta. Que é aquele humor gaiato, malicioso, sempre de duplo sentdo, aquele humor que o pessoal chama hoje de tiozão, né? Eu vou fechar um pouco uma vidraça aqui, ver se abafa essa desgraça, deve ser esse pincher. Não, parece que parou. Aquele humor malicioso, de duplo sentido, né? Que a criança vê e acha engraçado por uma razão, o pai vê e acha engraçado por outra. É aquele humor assim que diverte e não ofende. E é um humor baseado em esquetes, pequenos quadros, né? Personagens fixos, com características bem definidas, características caricatas, quanto mais caricata, melhor. Com um pequeno enredo que sempre se repete, sempre. Tem variações, mas é sempre o mesmo enredo. E os personagens têm ali o bordão dele. São esquetes, assim, que todo mundo já sabe como vai começar, como vai ficar no meio e como vai acabar. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. E mesmo assim você pode ver aquilo milhares de vezes e você ainda ri. Vou dar um exemplo aqui no personagem, fez parte da praça, depois fez parte da escolinha do professor Raimundo também. O Zé Bonitinho. O Zé Bonitinho era um cara feio, bota feio nisso, cara encurvado, caquético, tudo. Usava uma roupa toda de tecido
brilhante, um gravatão assim, uns óculos, tinha um pentão desse tamanho, enfim. E esse Zé Bonitinho, ele vinha naquele passinho dele, chegava lá na praça, tinha sempre uma gostosa, o que mudava era a gostosa da vez, né? E eu não sei até hoje como que eles arrumavam tanta gostosa, tinha que ser uma a cada semana, né? Onde que eles iam buscar tanta gostosa? Mas tinha, então variava, gostava ele chegava, encostava, hoje seria considerado assédio, coitado do Zé Bonitinho, estava na cadeia, na cela de tão pé de mesa. Ele chegava na gostosa, jogava aquele negócio, ela olhava, via aquela ruína humana, não sei o que, mandava ele embora. Aí ele se aproximava, aí ele acionava os superpoderes, chegava perto dela e dava um tostão da sua voz. A música assim mesmo, um refrãozinho, né? Um tostão da sua voz, um olhar. Então tirava um objeto gigante, né? Garota, veja só o mandiocão do Zé Bonitinho. Assim, e aí aquela que havia rejeitado ele, de uma hora para outra, puf, cai de amores, fica louquinha né? Pelo cara. E aí ele vai, e ela fala assim, nossa, Zé Bonitinho, me beija, Zé Bonitinho, me beija. Aí ele chegava perto dela assim, fazia, negativo, garoto. Hoje eu já beijei 1.500 bocas. Garoto, estou de boca mole. Aí a mulher falava, mas é bonitinho, como que eu faço para lhe ter? Como você faz para meter, garota? Faz o seguinte, você me espera ali na esquina, perto da farmácia. Mas por que perto da farmácia, Zé Bonitinho? Porque hoje você vai ver o que é bom para tosse. E era sempre, e todos os personagens, centenas de personagens, era isso. Tinha um cenário, tinha ali um fio condutor central e variava só um pouquinho ali. E se eu ver uma merda dessa hoje, eu rio até hoje, né? Então, creio que começou com a Praça é Nossa, né? Lá na década de 50 que tinha esses pequenos quadros. Tinha também um programa, esse eu já vi uma reedição dele, década de 80, o Balança Mais Não Cai, que era um prédio, onde cada apartamento tinha o seu morador característico também, e sempre esse esquema, histórias curtas, bordão, coisa que se repete, a exaustão, e nem por isso cansa, curioso é isso, né? Aí depois, a escola do professor Raimundo também, que começou no rádio até, aí depois ela teve uma ressurreição e uma sobrevida muito grande, gloriosa, na Globo, década de 20, também a mesma coisa, cada personagem ali, o Bertoldo Brecha, venha, Camarão é a mãe, aquela mesma coisa, Somebody Love, era sempre aquele refrãozinho, aquela fala rápida, né, o diálogo entre o professor Raimundo e o outro, uma rapidez muito grande, e era sempre a mesma coisa, você sabia o que ia acontecer, o Rolando Lero, né, sempre foi isso dali. Mesmo comediantes considerados assim mais intelectuais, né, e realmente eles eram, né, do que esses da Praça é Nossa, o Jô Soares e o Chico Anísio, os programas deles se baseavam nisso. O Jô Soares e o Agildo Ribeiro, eu me lembro deles primeiramente pelo Planeta dos Macacos, que era um quadro desse. Tinha vários personagens entre os dois, o Paulo Silvino também, né, e o Chico Anísio pelo Chico City. Então o Jô Soares tinha lá, junto com o Paulo Silvino, os dois freis da Ordem de São Serapião, né? Que foi um frei que enfrentou e superou uma tentação muito grande, e tinha um noviço que estava caindo em tentação, e eles sempre falavam, lembre-se da tentação de Frei Serapião, né? Aí o Paulo Silvino falava, ai, como era grande, era enorme, era sempre a mesma coisa, né? Mas se vê hoje, você morre de rir, até hoje. O Chico Anísio nem se fala. O Chico Anísio ele teve, acho que centenas de personagens, né? Centenas. O Pantaleão, é mentira terta, sempre tinha um bordãozinho, ele contava as palhaçadas dele, chegava, é mentira terta. O Tavares, sou, mas quem não é. Tinha um Haroldo hétero, né? Que falava, volta pro reduto, e que não sei o quê. É difícil lembrar de tudo, assim. Eu lembro quando eu estou andando, depois eu vou esquecendo. O Jô Soares tinha lá, tem pai que é cego. Então sempre era nesse sentido, né? Era um quadro pequeno, tinha lá o bordão, e as pessoas iam, se divertiam, ninguém se ofendia com nada. Havia vários estereótipos, cada personagem do Chico Anísio era um estereótipo. Ele tinha lá o pai de santo, ele tinha o gay que quer ser hétero, finge que é o Haroldo. Ele tinha o cara que era meio cafetão, o Tavares, que ele casava com uma mulher feia, mas ele vivia às custas delas. Ele tinha o jogador de futebol burro, que era o Coalhada, né? Sou, mas quem não é, né? O Coalhada falava. E era tudo estereótipo, e ninguém se ofendia, a coisa ficava tudo por isso mesmo. Então esse humor realmente, até hoje você... Né?
Depois, é claro, que eu me lembro, assim, na cronologia, apareceu o Pereira Pirata, que já trazia um humor, acho que mais vinculado ao teatro. Tinha ali o Fernando Guimarães, a Regina Casé, que é do Azul, trouxe o trombone, tinha Luiz Cardoso, Neyla Torraca, eram atores talvez mais assim já ligados ao teatro, que era muito bom, engraçado, né? Tinha um roteiro muito bom. A Débora Bloch, grande Débora Bloch, mas havia ainda havia uns quadros, tinha lá um quadro das carcereiras, que tinha a Cláudia Raia, tinha o Barbosa. Então, apesar de ter uma certa diversidade, a estrutura básica dele ainda passava por isso que eu falei, esse tipo de humor ali, né? Mais pra frente veio o Caceta e Planeta. Eles saíram do jornal, o Planeta Diário, a revista Caceta e Popular, juntaram e formaram o Caceta e Planeta, que já era um humor chamado de humor jornalístico. Também diferenciaram, também muito bom. Hoje não haveria um quadro que pudesse passar, seria todo mundo cancelado. Genial, genial. Mas também, eles tinham quadro fixo, tinha o seu Creyson, eu a garanto, tinha lá, né? O Massaranduba, né? Vou dar porrada. Então, mesmo esses aí, eles mantinham um pouco essa coisa do quadro. Aí veio o tal do Zorra Total, que aí já foi uma bosta. 80% era uma bosta. O que salvava no Conde do Zorra? Justamente aqueles mais antigos da Globo que ainda mantinham essa. O Agildo Ribeiro, o Paulo Silvino, cara crachá, ainda era o bordão, né? Aí depois que esse pessoal foi morrendo e ficou só essa nova geração, joga isso fora, tá? Joga isso fora. E aí dizem que surgiu um novo humor, né? Da turma lá do Porta dos Fundos, o tal do Marcelo Adnet. Dizem que esse Marcelo Adnet é um gênio, que ele fala não sei quantos idiomas. Ele pode ser gênio, não vou discutir isso, né? Ele pode falar quantos idiomas ele quiser, ele pode ter quantas faculdades, de repente o cara é um gênio, mas não é engraçado, né? A única vez que eu ri desse cara, foi numa paródia que ele fez da música do Milton Nascimento, mas quer dizer, não acho engraçado. O Porta dos Fundos, eles têm textos bons, né? Tem lá, um tipo de humor, tem boas sacadas, mas é aquela coisa que enjoa. Você não consegue ver o mesmo vídeo do Porta dos Fundos mais que 2, 3 vezes e deixar de achar graça. Você até breca ele, ao passo que não, até hoje. Entra no YouTube, põe lá um quadro do Chico Anísio, eu posso ver aquilo 1000 vezes e eu vou rir, né? Então, a Porta dos Fundos é bom, mas não é esse humor. É esse humor que eu estou falando dali, que morreu, que tem hoje na praça, é nosso. E dentro desse tipo de humor, é óbvio agora, né? Um dos que encantaram, divertiram gerações de tudo, vô, pai, tio, até o feto na barriga ria. Era realmente os Trapalhões, não é? Do Mussum, da Cacildes. Os Trapalhões, eu vi um dia desse a cronologia deles. A formação inicial era os Insociáveis, que era com o Ted Barmarino, enfim. Aí, quando foram, né, para Tupi, se não me engano, depois para Globo, que eu conheci ele, né, como os Trapalhões, inicialmente acho que era o Renato Aragão, o Dedé Santana, depois acho que entrou o Zacarias e o Mussum por último. E o Mussum, ele é o mais autêntico dos Trapalhões, tá? Porque os outros eram personagens. O Renato Aragão, ou o Doutor Renato, né, como dizem, que ele gosta de ser chamado, não sei se é verdade, era o Renato Aragão, advogado, bacharel, empresário, produtor de cinema, era um cara sério, né, era um cara que... E ali ele era o Didi Mocó, Sonrisep, Colesterol, Novalgina Mufumbo. Né? O Dedé Santana, André, Manfredi, não sei o que, também não era o Dedé Santana ali. Ele era artista circense, aquela coisa toda. O Antônio Carlos, que era o Zacarias, eu nem sei o que ele fazia antes. E, aliás, ele era o único que podia sair na rua sem sofrer assédio dos fãs, aquela coisa toda. Né? Ele tirava peruca, o dentinho, ninguém reconhecia que era ele. E o único que era o Mussum, que já foi para lá Mussum, foi o Mussum, o Antônio Carlos. Tá? Ele era sambista, né? Do Originais do Samba, um grupo muito bom. Assassinaram o Camarão, assim começou a tragédia no fundo do mar. Ou então, a Peladona do Primeiro Andar, enfim, é um grupo muito bom. Se gritar, pegar ladrão, não fica meu irmão, até hoje isso mais do que válido, né? Também Originais do Samba. E ele saiu de lá e começou a fazer chamaram ele, não sei quem que chamou, não sei o quê, e ele começou a ver o que deu certo. E o apelido Mussum, quem deu para ele, foi o Grande Otelo. Né? Esse sim esse foi gênio.
tá? Grande Otelo mesmo, era desse tamanhozinho, mas esse realmente foi gênio. E Mussum é o nome de um peixe preto e de esquiliso, porque o Mussum é aquele cara, né, veiaco. Então ele já foi para lá como Mussum. E ali dentro, você percebia que a coisa ali os outros beijos que seguiam o script, ele também é claro, mas ele tem coisas memoráveis ali, o Mussum, né? O que mais marca ele é o que ele põe o is, né? Dá uma talagades, como de fates, né? E diz que esse cacoete, né, essa marca, quem deu para ele foi justamente o Anísio. Ele chamou de Mussum e falou, olha, você faz assim, ó, como de fates, como pirulitases, e o teu humor se baseia nisso. E diz que o Mussum falou para ele, pô, mas Chico, não, senhor Chico, e se um dia eu quiser falar que pena? Mas tá tudo certo. E o Mussum realmente, olha, teve coisas memoráveis, né? Tem o Mussum e a Pindoreta, ele tinha uma Macalé. Cara, você vê esse quadro milhares de vezes, você sabe o que vai acontecer, e você ri. E você ri. Aliás, é difícil, quem contracena com esses caras não ri. Né? Que nem, por exemplo, outros dois gênios do humor, por exemplo, Costinha, o Ronald Golias. Quem contracenava com ele, o cara tinha que se segurar para não rir. Né? Esse da Pindoreta, que tinha o Macalé, esse é um clássico. Né? Tem um outro também do Mussum, que ele entra no bar, bate no balcão e fala, olha, me dá leite de jaguatirix. O cara fala, não tem não. Então tá bom. Me dá leite de jiboís. Também não tem não. Me dá leite de capivares. Também não tem não. Aí eu falo assim, tá vendo só? Eu queria tomar leite, mas não tem, então me dá mé. Né? E você ri, que deu até origem ao nome aqui do negócio, os quatro moram juntos, são quatro malandros, na verdade, e eles saem e tem um peru, um bicho vivo mesmo, tem lá um peru, é véspera de Natal, e aí os três falam, ó, a gente vai sair, Mussum, mas tem aqui uma garrafa de pinga, de mé, e você vai dando pro peru, aquela coisa de que dá pinga pro peru, vai amaciando a carne dele pro dia seguinte. E quando você dá pinga pro peru, dá uma beiçades, você é chegades, né? Você é dos sindicatos. Aí corta a imagem, escurece e volta, os três chegando, já bem mais tarde, e tá lá o Mussum, bêbado, e o peru. Não sei se o peru tá bêbado, hoje daria maltrato aos animais isso aí. Né? E aí quando ele chega, fala, mas o que foi, Mussum, o que foi? Aí ele fala assim, ninguém põe a mão no meu amigos, esse é dos sindicatos. Então o Mussum, e assim, e piadas assim, né? Uma coisa que não tinha, ele é negro, o outro era cearense, o Didi, um fazia piada com o outro. O Didi chamava ele de grande pássaro, ele falava cabecinha de bater bife, né? E o Mussum realmente ele foi, eu acho, né, o mais autêntico dos Trapalhões. Né? Ele não tinha muito que se esforçar para ser um personagem, ele já foi para lá dessa maneira. E ele morreu, muita gente acha que ele morreu de cirrose, nada disso, ele morreu de um problema cardíaco. E algum tempo depois, um dos filhos dele fez essa homenagem, que realmente tenho certeza que ele adoraria, que a cerveja tem a Cacildes, né? Tem a de Triggs, mas eu só provei a Cacildes mesmo. E, meus amigos, realmente ela é muito boa. Então, hoje, né, não tem nem o que falar, tá aqui a minha... Só para não perder o costume, eu vou até ungir em latim, num latim mussônico. Ressax, jactis, estes. Mas nem precisava, porque enfim, né? Ela é muito boa mesmo. Né? Mas o que eu queria dizer é isso, né? Que se realmente alguma manifestação cultural fosse eleita para ser o retrato do brasileiro, colocar no passaporte, eu acho que seria esse tipo de humor. Ele é irreproduzível em qualquer outra língua. Né? Então, se no passaporte do brasileiro fosse colocar a foto de uma manifestação cultural, que a pessoa olhasse e batasse, essa cara é do brasileiro, seria esse tipo de humor. Né? O japonês não faz isso, o inglês, o americano. Né? Para mim, posso falar besteira, mas dentro das manifestações culturais, essa é aquela que realmente ela é irreproduzível. Você não encontra nada parecido, apesar de ela ter sido formada por influências dali. Tá? Mas tomou uma forma que realmente é do brasileiro. Tá? Acho que era isso. Não fiz o roteiro, eu comprei no meio do caminho isso aqui, veio na cabeça, né? Falei um monte de coisa aqui, não sei como que saiu, mas depois a gente vê. Tá? E até a próxima.